E vamos falar de eleições 2022, porque Vamos lá. faltando 3 meses para o primeiro turno, a gente precisa saber o que pode e o que não pode. Várias regras já começaram a valer nessa semana, né? Não que eles vão cumprir, né? Mas a gente fala Mas sobre as tem, regras, né? tem Regras tem, regra. parece que não existe, mas com a proximidade das E eleições, bastante. começam a ficar claras as regras que pretendem garantir igualdade de condições à disputa eleitoral. Até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições, passam a vigorar uma série de restrições. Por exemplo, um comunicador não pode mais apresentar o seu programa de rádio e TV se for candidato. Agências de notícias, como a do governo do estado do Paraná, não podem divulgar ações do governador, entre outras restrições. Nós vamos conversar agora com o advogado Miguel Aranega, especialista em direito constitucional, para entender melhor quais são as regras, quais já estão valendo, quais as principais limitações que a lei traz agora durante esse período eleitoral. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo. Aranega, vamos do começo sempre, né? O que já está valendo, né? A gente falou aí de pessoas que estão em programas de rádio e TV, que precisaram sair. O que mais? Quais são os principais pontos neste momento? Bom, nesse momento específico, nós estamos ainda naquela chamada pré-campanha, né? E nessa pré-campanha é possível detectar algumas situações que devem ser evitadas, ou melhor, que é proibido de que se faça. Agora, por exemplo, nós tivemos o afastamento daquelas pessoas que trabalham em rádio e TV, né, órgãos vinculados justamente para garantir o quê? Para garantir a igualdade entre os candidatos. Esse é o mote maior, quer dizer, o principal argumento da Justiça Eleitoral para que se tenha uma igualdade entre os candidatos. Então, as pessoas que participam de programas de rádio e TV, que têm aí uma aparição praticamente diária, elas estão impedidas de participar desses programas de rádio e televisão se elas desejarem ser candidatas no registro de candidatura agora no próximo dia 16 de agosto. Então, elas devem ter se afastado do programa no dia 30 de junho, né? Outra situação é justamente a utilização do cargo público que algumas delas desempenham para um benefício como candidato. Então, vocês mesmos já mencionaram aí que o governo do estado já suspendeu todas as divulgações do site, né, e dos órgãos de informação, né, justamente para não privilegiar o candidato à reeleição no próximo pleito. Então, isso vai acontecer em todos os órgãos de imprensa, praticamente, que tenham aí possíveis candidatos na próxima eleição. Aranega, e a questão de demissão de servidores, como é que fica nesse período? Exatamente. Nós temos outras situações aí. Nós temos também a proibição de contratação e também demissão de servidores públicos, né? Eu não estou falando aqui daqueles comissionados, tá? Os comissionados, aqueles que são nomeados com cargo de confiança, esses podem ser nomeados e exonerados a qualquer tempo, tá? E afastados da função, né? Entretanto, aqueles que são concursados, aqueles que são efetivos, nos 3 meses que antecedem a eleição, ou seja, a partir do dia 2 de julho agora, eles não podem mais ser exonerados da função, nem demitidos, né? E também você não pode fazer uma contratação, mesmo que seja de um concurso público que está aí ainda em vigência, né? Você não pode fazer essa contratação porque você estaria aumentando a despesa no final de gestão. Então, nós temos também, além de uma vedação da própria lei eleitoral, né, nos 3 meses que antecedem o pleito, nós temos também a lei de responsabilidade fiscal, que também veda o aumento de despesa com o pessoal nos 6 últimos meses de gestão.
Então, essas são as situações aí que englobam essa proibição de exoneração. E também seria o caso de você impedir, talvez, uma pressão ali circunstancial ali de você demitir um servidor que seja contrário à sua legenda partidária. Isso pode acontecer, né? Então, justamente para evitar essas situações aí, se veda qualquer tipo de demissão nesse período. A gente comentava aqui, Aranega, que nem sempre as regras são cumpridas assim, totalmente, né? Tem sempre gente que arruma um jeitinho de burlar e acaba se safando. Mas existem penalidades, né? Que penalidades é essas previstas aí na lei em caso de descumprimento das regras? Caiu a ligação, hein, do Aranega. Ah, sim. A gente vai Perdemos o contato restabelecer. com a Aranega. Mas ele está restabelecendo aqui. Isso, nós vamos restabelecer para ele, porque é uma pergunta importante, né? Essa questão, né, Porque a gente estava até penalidade. brincando no começo, né? Tem muita gente que não respeita. Então... Ou finge que não sabe, Ou finge né? que não É a sabe. maioria dos casos, né? Se for alguém importante, alguém logo vai perceber para tirar do páreo, né? Voltamos, Aranega, acho que o voltamos agora, a gente caiu a ligação. Pois não. Mas eu estava te perguntando aqui, porque a gente até brincava aqui que nem sempre eles cumprem todas as regras. E alguns passam despercebidos e se safando, né? Mas a gente sabe que tem penalidades que podem ser aplicadas. E eu queria saber quais são os casos que elas podem ser aplicadas e para o descumprimento de que regras. No caso que nós estamos falando aqui do uso e isso é muito cauteloso pelo TSE, isso é verificado tanto nos TREs como no TSE, é muito verificado com relação à igualdade do pleito para todos os candidatos. Então, logicamente, isso pode ser objeto de discussão no momento em que se registra a candidatura e as pessoas se tornam candidatas efetivamente, aí sim pode-se discutir que ela teve ou pode ter tido durante a pré-campanha um benefício, certo? Propositado talvez pelo mau uso dessa situação que acabou sendo propiciada ali durante a pré-campanha, né? Vamos supor, o mau uso ali de uma divulgação de um ato que beneficiou determinado candidato. Isso daí pode ser imposto e, logicamente, isso vai ter que se verificar a gravidade do ato, se isso realmente beneficiou aquele candidato e aquele candidato tinha ciência disso. Então, isso pode ser aplicado uma multa que pode variar de 5 mil a 25 mil reais, ou até mesmo depois do registro de candidatura, poderá ser visto até o cancelamento da candidatura daquele candidato. Nós tivemos um caso aí de uma senadora, o ano anterior, na eleição anterior ao Senado, de uma senadora, se não me engano, de Minas Gerais. Ela era juíza, inclusive, e ela teve ali um gasto excessivo na pré-campanha dela. Gastou mais na pré-campanha do que praticamente na campanha eleitoral. Depois nós tivemos aí a cassação do seu mandato, né? Ela perdeu ali o mandato dela, isso nos 6 primeiros meses de mandato do Senado. Ela acabou perdendo o mandato dela e acabou sendo aplicado ali as penalidades na época. Por quê? Porque o gasto de pré-campanha dela era superior ao gasto que ela realizou na campanha dela. Ou seja, nós tivemos ali uma malversação, certo, do direito que ela tinha de fazer uso de uma pré-campanha. Bom, e nós estamos conversando com o advogado Miguel Aranega, que é especialista em direito constitucional. Doutor Miguel, e a gente sabe que está numa fase de pré-campanha, né? Por enquanto não tiver as convenções, ninguém pode sair para a rua aí se posicionando com efetivamente uma campanha de verdade, assim, né? Por enquanto tem restrições aí nessa pré-campanha. Sim, a pré-campanha é uma novidade que nós temos aí da lei das eleições, né? A pré-campanha é uma situação que foi estabelecida aí
nas mudanças eleitorais que nós tivemos, né, nas últimas mudanças eleitorais, onde se permite essa chamada pré-campanha. Nós temos situações que permitem que o candidato se apresente como pré-candidato, certo? Então, ele pode ter ali uma exposição das propostas que ele deseja e ele se apresenta como candidato, certo? Como pretenso candidato partidário. Mas nós sabemos que do dia 25 ao dia 5 de agosto, do dia 25 de julho ao dia 5 de agosto, é que acontecem as convenções partidárias. Então, somente após as convenções partidárias e após um encaminhamento da ata estabelecida por essas convenções para o TRE, aí no caso seria dia 15, a data limite seria dia 15 de agosto, a partir do dia 16 de agosto, sim, o candidato pode sim fazer campanha, seu nome como candidato, expondo o seu número de candidato, né, pedindo votos, coisas que isso não é permitido na pré-campanha. Pré-campanha não é permitido que você divulgue material, que você distribua material, que você contrate pessoas para trabalhar para você ou que você utilize a distribuição de alguns bens, algumas coisas assim, durante essa pré-campanha, né? Então, isso é vedado, continua vedado. Essa pré-campanha é somente para a divulgação de seu nome como pré-candidato e quais são, no caso, as suas intenções como pretenso candidato. Para a gente fechar, Aranega, a população pode denunciar de que forma? Nós temos aí a Justiça Eleitoral, através do TRE, aqui do Paraná, ela recebe essas informações, né? Ela recebe informações, inclusive, via telefone ou via até o WhatsApp. Eles acabam encaminhando aí essas pretensas irregularidades ou potencial irregularidades que podem vir a acontecer, e aí o juiz eleitoral vai acabar tomando as medidas para que acabe cessando essa irregularidade que possa vir a acontecer. Doutor Miguel, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o doutor Miguel Aranega, especialista em direito constitucional, sempre nos apoiando aqui e esclarecendo as dúvidas com relação às regras eleitorais. Muito obrigada.